Olá, sexto ano. Bom dia, meus amores. Bom dia, meus meninos. Hoje vamos dar continuidade ao Império Romano, tá bom? Então, vamos ver, vamos aprender, vamos prestar atenção nos slides e na explicação sobre esse assunto extenso que foi o Império Romano. Hoje vamos focar um pouquinho no Baixo Império Romano, tá bom? Mas antes, a gente vai sempre estar recapitulando os momentos sobre esse grande e vastuoso império, tá bom? Vamos aí relembrar sua localização geográfica. Vamos lá? A civilização romana desenvolveu-se a partir da cidade de Roma, localizada na Península Itálica, certo? Esta fica localizada no sul da Europa, na região central do Mediterrâneo. O povoamento era composto pelos nativos, pelos italiotas e pelos gregos, tá bom? Temos aí os nativos que eram os lígures e os círculos, os italiotas que eram os latinos, os sabinos, os volscos e os ecos e os estrucos. E tivemos aí também as fases desse povoamento, né, dessa formação da população. Tivemos as fases da monarquia, da república e do império. A gente viu essas fases no mês passado. As motivações das conquistas romanas, o que é que motivavam as pessoas, o que levaram as pessoas a conquistar mais e mais territórios? Necessidade de segurança, face e vizinhos mais poderosos. Essa foi a primeira fase. Procuravam o quê? Novas zonas agrícolas, procuravam novos mercados, procuravam mão de obra escrava e tinham a ambição dos generais romanos que queriam a glória e a riqueza. Então, essas eram as motivações para os romanos conquistarem mais territórios. A integração dos povos dominados. O que é que se aconteciam com esses povos? Sexto, à medida que os territórios iam sendo conquistados, os romanos faziam o quê? Procuravam conservar, manter e integrar os povos dominados. Ação. Para tal, usaram vários meios de integração. Então, assim, com o povo conquistado, os romanos faziam de tudo para que esses novos povos se adaptassem à cultura romana, certo? Exército romano. Como que era o exército romano? Eram permanentemente e profissional. Em muitos casos, contava com a participação das populações conquistadas, além de conquistar os territórios, mantinham a paz romana, que era conhecido pelo termo Pax Romana. Então, essa Pax Romana era a paz romana inserida pelo exército romano. A língua, que era a fala, né? O latim, que era a língua oficial dos romanos, passou a ser utilizado pela maior parte das populações do Império. Então, o latim foi depois, todo mundo começou a falar a língua do latim, tá bom? Rede de estradas, como é que se dava isso? Uma rede de estrada construídas com lajes de pedras interligadas por pontes. Também facilitava o contato entre todo o império e a sua capital. Todos os caminhos de toda a Europa levavam a Roma, justamente por essa criação de estradas e pontes feitas de pedra. Construção de obras públicas. Como é que se dava isso no Império Romano, gente? Construíam-se templos, aquedutos, termas, teatros, o que aproximou o modo de vida das populações dos hábitos romanos. Então, até aquelas pessoas que aquele lugar que era conquistado pelos romanos, as pessoas começaram a admirar, porque eram muitas coisas novas e muitas coisas grandes que os romanos faziam. Direito romano. O que é que se dava de direito romano? Todas as populações do império ficaram sujeitas às leis romanas. Então, se estava fazendo parte de todo o império, tinha que cumprir as leis. Poder centralizado. O que seria isso? Sexto, submetia todas as províncias ao sistema administrativo republicano. Então, ou seja, todas as províncias de Roma, que eram os lugares, tá certo? Tinha que ter aí um líder,
Esse líder aí era como se fosse uma espécie de presidente nos dias de hoje, certo? Extensão do direito de cidadania através de reformas. O que seria isso, minha gente? Isto dava às pessoas uma proteção legal, bem como o direito de eleger e poder ser eleito nas assembleias locais. Então, as pessoas tinham proteção e tinham também direitos. Vê que coisa legal Roma tinha. Como que se dava a economia romana? A economia romana era urbana, pois toda a produção era feita em função das cidades. As cidades eram o centro da dívida do Império Romano. Então, tudo era ali feito nas cidades. O comércio, mercadorias, construções, tudo era feito nos centros urbanos de Roma. A economia social, devido à importância do comércio. Através do Mediterrâneo, dos rios e das estradas romanas, circulavam produtos de todo o território. Tá vendo como foi bom construir as estradas e as pontes? Porque interligavam aí as rotas de comércio. Sexto, a economia romana era monetária, devido à importância da moeda. Monetária, presença de uma moeda. A moeda ela servia para o comércio, mas também para o pagamento dos exércitos, para as obras públicas e para distribuir pelos muitos cidadãos desocupados que viviam à custa do Estado. A economia romana ela era essencialmente escravista, pois a maior parte do trabalho era assegurado pelos escravos. Então, os escravos que seguravam o trabalho nas costas do sexto ano, destacando sua diversidade e o seu dinamismo. Então, os grandes reis viam ali nos escravos não só uma fonte de trabalho, mas também viam que eles eram muito fortes, eles eram bem independentes e eles sim, tentavam, mesmo de forma assim, obrigada, mas eles faziam o serviço deles direitinho. A República Romana. O que se deu à República Romana? Então, todo o período romano a gente vai ver esse nome, Júlio César. O que foi a ascensão de Júlio César? Foi um general de prestígio e herdeiro tradicional da família romana. Ele era um herdeiro e ele era tradicional em toda Roma. Tinha a formação do primeiro triunvirato, certo? César tinha ampliação territorial no oeste, tomada toda a Gália e parte da Bretanha. A morte de Crasso, após a derrota de Pártia, Pompeu e o Senado tentaram isolar César. Então, a morte dessas duas pessoas foi para isolar Júlio César, mas não deu muito certo, não. Foi criada aí uma estratégia populista no exílio a Roma. Também teve reformas no Estado, que ampliou a cidadania para os povos dominados. Também teve o temor de republicanos, que era o medo que a população... Algumas pessoas tinham medo de César se tornar um rei. E depois ele foi assassinado. Temos aí a imagem de Júlio César, de Crasso e de Pompeu. Coisas importantes para Roma, Crasso e Pompeu. O Império Romano. Chegamos no ponto do nosso livro. Este assunto, ele está aí no livro de vocês. Um minutinho que eu estou vendo aqui. A partir na página 129 do livro de História. Então, o Império Romano ficou assim, dividido em Alto Império, Baixo Império. Alto Império, certo? Que era uma relativa estabilidade, uma relativa paz entre as províncias conquistadas. E o Baixo Império, que foram as crises econômicas, lutas sociais, instabilidade política e invasões bárbaras. Repetindo, o Império Romano se dividiu em dois: Alto Império e Baixo Império. O Alto Império tinha o quê? Foi um período de paz, de construção, de troca de comércio, né? De províncias, de conquistas, de organização de Roma. Já o Baixo Império, vieram as crises, vieram as lutas
E vieram as invasões bárbaras. Isso mesmo, bárbaro era era qualquer pessoa que não tinha cultura local. Então, digamos que um egípcio, ele era um bárbaro para os romanos, porque ele não fazia parte daquela cultura de Roma e nem fazia parte dos povos conquistados. Então, bárbaro era justamente todas aquelas pessoas que não faziam parte da cultura romana. Por isso que é o nosso assunto de outubro, as invasões bárbaras, tá certo, minha gente? E temos aí, ó, a formação de todo o império, que era o centro urbano de Roma, certo? O Coliseu aí no centro. Coliseu não, gente. Perdão, era como uma espécie de luta, tá? Era um lugar onde tinham as lutas. Coliseu é outra coisa. Certo? O Coliseu é esse aqui, ó. Parece esse aqui como tá meu dedinho, ó. Coliseu. Onde tá o meu dedinho aqui apontado é justamente o Império Romano. Aqui embaixo é César e também a formação do Coliseu, bem bonito. Tá bom? E a gente viu aí o Império Romano foi dominado por Augusto, Tibério, gente, meu brinco caiu, é besteira. Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Lembrando que todos a gente vai estudar, tá bom? Vamos estudar cada um que foi, sua importância. E o Baixo Império. Só que o Baixo Império ele vem depois do Alto Império. Então, eu vou deixar para explicar de uma vez só. Então, aqui a gente finaliza a nossa aulinha, tá bom, minha gente? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Lembrando que semana que vem, a gente só vai ver as diferenças do Baixo e Alto Império de Roma. Tá bom, meu sexto? Um beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus e até mais!